Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Toda hora é hora de adquirir conhecimento. Hoje nós vamos brincar e fazer algumas questões da UFRJ. Vamos comigo? Olha só, as respostas estão no quadro. Quem me conhece sabe que eu leio todo o enunciado e eu leio todo o texto. Vou fazer em duas partes essa correção, tá? Estamos no módulo 9 da apostila de Língua Portuguesa PH. Então, galera, vamos fazer parte porque a aula vai ser um pouquinho longa. Então, hoje eu vou corrigir a primeira parte da UFRJ e na próxima aula eu corrijo a segunda parte do módulo 9, ok? Vamos lá. Aprofundando o conhecimento, né? Vamos que vamos. Texto de manhã. O hábito de estar aqui, aos poucos, substitui a compulsão de ser o tempo todo alguém ou algo. Um belo dia, por algum motivo, é sempre dia claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote de pêssegos em calda ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim. E então a ideia irrompe clara e nítida. É necessário? Não. Será possível? De modo algum. Ao menos dá prazer? Será prazer essa exigência cega? A latejar na mente o tempo todo? Então por quê? E neste exato instante, você por fim entende e revestela-se a valer nessa poltrona a mais cômoda da casa e pensa em rancor. Perdi o dia, mas ganhei o mundo. Mesmo que seja por 30 segundos. Esse texto é de Paulo Henrique Brito. Então vamos lá, gente. O FRJ, todas as questões de hoje, tá? Na primeira questão, ele coloca o quê? A conjunção adversativa mas, utilizada no penúltimo verso, além de implicar contraste, desempenha papel argumentativo específico. Explique esse papel. Bem, eu falei que o texto pertence a Paulo Henrique Britos. Só que eu esqueci de comentar com vocês que esse texto é um poema, tá? O título dele é De Manhã. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5... Tem 5 estrofes e um verso isolado. No total tem 20 versos, tá? E nessa questão que ele coloca agora, da conjunção adversativa, utiliza no penúltimo verso está na última estrofe, que ele coloca assim. A pergunta dele é para o mas. Ele coloca, eu vou ler a última estrofe e começar o último verso da terceira estrofe e começar a quarta, tá? O último verso. Será prazer essa exigência cega? Começa agora. A latejar na mente o tempo todo? Então por quê? E neste exato instante você por fim entende e refestela-se a valer nessa poltrona a mais cômoda da casa e pensa sem rancor. Perdi o dia, mas ganhei o mundo. Bem, ele perdeu por um lado, porém ele ganhou por outro. Alguns na hora da prova podem pensar, caramba, não sei o que significa refestela-se. Se você ficar retido, preso na palavra, você realmente terá dificuldade para descobrir o seu sinônimo. No entanto, se você for pelo contexto você consegue chegar na resposta. Analisa comigo. O refestela-se. Refestela-se vem de refestelar, correto? Porque aqui ele está com hífen e SE. Ele coloca assim, e nesse instante você por fim entende e refestela-se a valer nessa poltrona, a mais cômoda da casa, e pensa sem rancor. Aqui está com a ideia de que ele se deitou, se esticou, certo? Refestelar, ok? Ele pergunta aqui, a conjunção adversativa mais, perdi o dia, vírgula, mas ganhei o mundo. A conjunção adversativa mas utilizada no penúltimo verso do texto, além de implicar
aplicar contraste desempenha papel argumentativo específico. Explique. Vamos lá. Pela lógica imediata, você vai pensar em quê? Na ideia adversativa, né? Mas acontece que ele diz, perdi o dia, mas ganhei o mundo. Ele perdeu algo, porém, todavia, no entanto, contudo, algo ele conquistou. Então, eu coloquei o que aqui no quadro? A conjunção mas desempenha o papel de realçar. Tanto é que eu fiz uma troca, né? Perdi o dia, no entanto, contudo, certo? Realçar o conteúdo da segunda oração, que foi o que ele ganhou, certo? Ganhou o mundo, né? Que constitui o elemento central na argumentação. Então, se você for pela decoreba, você vai errar. Tanto que eu falei adversativa, né? Porém, depois chamei a atenção da pontuação, vírgula, mas. E esse mais, ele é realce, que está chamando a atenção. Perdi o dia, mas ganhei o mundo. Ou seja, geralmente quando você fala perdi o dia, mas esse mais não tem ideia de realçar nada, dependendo do conteúdo. Mas neste, a ideia é que ele ganhou. Ele perdeu. Não tem problema não. Indiretamente ele disse, eu perdi. Mas não tem problema não, eu ganhei o mundo. Então ele ganhou muito mais do que aquilo que ele perdeu. Certo? É interpretação, tá? Na questão 2A. Na 2A, a língua oferece ao falante múltiplas, diversas, né? Formas de estruturação do discurso para atender às suas necessidades argumentativas. Veja que nós só estamos trabalhando a argumentação, né? Letra A. Substitua ainda no penúltimo verso a conjunção adversativa por uma concessiva, mantendo o esquema de valores propostos pelo eu lírico. Vamos lá, o eu lírico está apresentando aquilo que ele ganhou, aquilo que perdeu. Ele tem várias perguntas, ele está bastante questionador nesse texto. Ok, aí ele pede para, nesse penúltimo verso, que é o perdi o dia, vírgula, mas ganhei o mundo, para que você faça uma substituição, para você tirar aqui a adversativa, certo? Que na questão anterior ela está com a intenção do realce, de acordo com, está apresentando o realce, de acordo com aquilo que foi solicitado no enunciado, tanto que de imediato eu fui para a adversativa, certo? Aí ele aqui propõe o quê? Que você transforme da adversativa, indo pela decoreba mesmo, certo? Bota repetição de certo, né? Vamos mudar isso aqui, né? Repetição, que cacofonia, né? Então, veja, vamos trocar agora e tornar concessiva. Coloquei aqui, embora tenha perdido o dia, ganhei o mundo. Por acaso, na minha explicação, eu falei exatamente dessa forma e nem percebi. Aí, eu posso colocar no início, que a concessiva fica melhor quando você começa com ela, ou você pode fazer contudo, no entanto, como eu coloquei na frente, quando estava explicando a letra A, certo? Letra B. Comente as diferentes estratégias argumentativas assumidas pelo eu lírico no período original e por você no reescrito. Bem, o que você escreveu eu não sei, mas olha só, coloquei aqui o período original em relação à argumentação, que nós estamos trabalhando vários tipos de argumentação, então ela apresenta o suspense, tá? Tem uma estratégia que é a de suspense. Ela consiste em destacar primeiro para o leitor algo que será rebatido pelo argumento introduzido pela conjunção mais, que está presente no verso que nós estamos trabalhando direto, correto? Que é o penúltimo verso. Perdi o dia, vírgula. A vírgula que eu estou falando, né? Mas já está escrito isso não, hein? Vírgula. Mas ganhei o mundo. Então, veja, cria-se assim a falsa impressão de que o emissor concorda com uma ideia contrária à sua. Impressão essa que só será desfeita com o argumento seguinte, a conjunção mais. No período reescrito, utiliza-se a estratégia de antecipação. O leitor já sabe que o argumento introduzido pelo conectivo embora, que está na resposta 2A, não terá peso suficiente para rebater o subsequente. O subsequente, sinônimo de seguinte, o que vem posterior, tá?
que deverá ser oposto a ele. Ou seja, você só tem as inversões. Olha, estamos na pandemia, né? São agora 2h08. E eu não sei o que está acontecendo lá fora, que eu gosto de estar aula na madrugada, mas o que acontece? A cachorrada hoje está demais e eu não tenho como parar a aula, tá? Então vocês me desculpem, não tem como silenciar. Não são os meus, são da rua, ok? Né? Aula em casa dá nisso, né? Então, entendido aqui, gente, você tem a primeira estratégia de suspense e vem colocando, vai explicando. Consiste, primeiro, que é destacar o leitor, algo que será rebatido pelo argumento. E veja, ele está brincando com mais e também com embora, certo? A conjunção mais no período reescrito utiliza-se, está voltado às questões anteriores. A estratégia de antecipação. Porque quando você pensa na antecipação, ela vem primeiro, ela vem antes, depois é que vem a ideia. Fechou? Próxima questão. 3A. Releia o trecho. É sempre já claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote de pêssegos em calda ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim. E então a ideia irrompe, clara e nítida. É o verso 5 ou 9. Letra A. Alguns vocábulos, em virtude de sua vasta utilização em língua portuguesa, só podem ser classificados se observarmos o contexto em que são empregados. Nesse sentido, aponte a classificação morfológica do vocábulo é morfologia, hein? Justificando sua resposta com base na análise do texto. Bem, se você pensar no vocábulo dependendo da contextualização, ele poderá ser um numeral ou poderá ser um artigo indefinido. E se você analisar o texto como é que é solicitado, veja só, é sempre dia claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote. Tem um no pote e tem um no livro, né? De pêssegos em caldas ou mesmo um livro. Então, se pararmos para analisar, eu tenho a janela com artigo definido. Eu estou definindo a janela. Foi a janela. No entanto, quando eu coloco um pote, assim como eu apresento aqui um livro, eu não sei que livro é, tampouco não sei qual é o pote. Então, nesta resposta, ele tem artigo indefinido, onde coloquei aqui, nesse contexto, o vocábulo 1 é artigo indefinido, certo? E ainda expliquei aqui com relação a janela. A janela eu tenho a certeza, eu estou definindo a janela, artigo definido feminino singular. Ok? Na letra B, a palavra então, é a 3B, tá? A palavra então possui um papel semântico no contexto do trecho destacado. Encerra o tempo, a ideia do tempo eu coloquei aqui, encerra uma ideia de tempo, indicando o sentido de em tal momento. Como assim? Não pegou não? Então vamos voltar aqui no texto, ó. É sempre já claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote de pêssegos em calda ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim. E então a ideia irrompe, clara e nítida. Entenderam? E então, aquele momento, e naquele momento, eu coloquei aqui para vocês em tal momento, pode ser, e naquele momento também serve, mas o em tal, a ideia é de momento, ok? Certo? Agora, 3C. A presença da vírgula separando substantivo ideia dos adjetivos clara e nítida apresenta uma intenção comunicativa. Explique. Preste atenção. Vamos lá. A presença da vírgula separando substantivo ideia dos adjetivos clara e nítida, né? Onde está isso? De novo, relendo o texto. Vamos sempre reler para poder não cair no esquecimento e pegar a linha e seguir direto. É sempre, cada vez que eu faço assim com a mão, tá, gente? É um verso que está sendo lido. Porque na leitura vai seguido, mesmo que tenha entonação. No entanto, para que vocês que não estão com o texto visualizem,
eu vou apresentando o verso qual é. É sempre dia claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote de pêssegos em calda ou mesmo um livro, que nunca há de ser lido até o fim. E então, ideia rompe, vírgula, né? Clara e nítida. Veja, eu tenho substantivo, eu tenho os adjetivos. Coloquei como resposta. Ela está enfatizando. Quando você quer separar algo, você pode colocar. Se você quiser colocar ela é bonita, ela bonita, menina, posso mandar direto. Agora, se eu quiser enfatizar algo, eu coloco a vírgula para enfatizar, para chamar mais atenção. Então, veja, a vírgula enfatiza essas características. Quais são as características? Clara e nítida, né? Foi o que ele colocou no enunciado. Não são permanentes, mas circunstanciais naquele momento, certo? Além disso, pode-se acrescentar o fato de que a vírgula, vamos trabalhar com a vírgula, separa esses elementos do verbo, deixando mais evidente a ligação dele com o substantivo ideia. Certo, gente? Aí você vai perguntar, mas onde está a ideia? Ele coloca que nunca há de ser lido até o fim. E então, aí começa. E então, a ideia irrompe, vírgula, clara e nítida. Clara e nítida se refere à palavra ideia. É a ideia que rompe. Então, e naquele momento, ou em tal momento, como foi colocado ali, a ideia ela rompe, ela aparece, entendeu? E ela aparece como? Clara e nítida, entendeu? Então, chamou a atenção, porque a ideia chegou, e chegou assim, pá, rompendo tudo, certo? Agora, como foi que ela veio? Qual foi? Vamos chamar a atenção? Vírgula, clara e nítida. Caso não quisesse chamar a atenção, poderia fazer direto sem o uso da vírgula, que a vírgula veio para separar e para enfatizar a colocação dos adjetivos posteriores, certo? Apresentados após o substantivo, posposto ao substantivo, certo? Letra D, 3D de dado. 3D de dado. O FRJ. Interpretação. Eu gostei no passado de fazer prova da UFRJ. Não foi mal, não. Vamos lá. Em geral, a ordem em que aparecem os termos em coordenação não importa para a compreensão do período. Quando você pensar em coordenação, coordenação nada mais é do que orações que falam por si só isoladamente. Não há necessidade da oração principal para o que esteja ao lado ou atrás, anteposta ou posposta, aquela oração principal, que ela será aquilo que levará todas as orações seguintes. Tudo que vier a acontecer partirá de uma oração. E eu sempre coloco anteposto ou pospostos porque as pessoas têm o hábito de decorar que a oração subordinada ela está sempre, né? Possui o quê? Sempre uma oração, que é a principal, e depois, obrigatoriamente, virão as suas subordinações. Ou virá a sua subordinação. Eu não concordo, porque existem orações invertidas. Aí o aluno que pensa que a oração subordinada tem que vir no início, acaba por errar. Por quê? Muitas vezes ela vem depois. Primeiro vem a subordinação para depois você encontrar, através da interpretação, a sua oração principal. Ela pode vir no início, ela pode vir no meio e ela pode vir no final. Caberá ao aluno interpretar, ok? Então vamos lá. De novo, em geral, a ordem em que aparecem os termos em coordenação não importa, a coordenação é isolada, né? Não importa para a compreensão do período. No entanto, na sequência, você abre a janela ou abre um pote de pêssego em calda ou mesmo um livro. A troca da ordem dos elementos não poderia ocorrer sem prejuízo dos sentidos.
indique o mecanismo linguístico que impede a ocorrência dessa troca na ordenação dos termos, aproveitando para comentar o valor argumentativo nesse contexto. Coloquei aqui, trata-se do mecanismo de introduzir o argumento mais relevante, aquilo que mais sobressai, que chama mais atenção, de uma série. Por último, na sequência destacada, o elemento mais importante é o livro, né? É livro, o que é evidenciado pelo vocábulo mesmo. E por isso deve ser o último a ser posicionado para manter o sentido desejado. Se você analisar o poema, os versos, você verá exatamente que o livro ele é o centro. Vou ler de novo, olha aqui. É sempre dia claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote de pêssego em caldas ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim. E então a ideia rompe clara e nítida. Veja, quando ele falou do pote, não falou que tinha nele. No entanto, até falou pêssego em caldas. Ou mesmo um livro que nunca há de ser lido. E então a ideia rompe. Com certeza, se fala clara e nítida, está se referindo, como eu coloquei há pouco, à ideia. E essa ideia está sendo ligada a quê? Ao fato de não se ler o livro, nunca ter se lido aquele livro. Não ter lido o quê? O livro. Certo? Então, ou mesmo que foi citado, que está se referindo ao livro. Então, essa é a colocação. Certo? Se não entendeu, só me chamar no zap. Ok? Questão 4. Questão 4. Vamos lá, questão 4. Na organização da penúltima estrofe, o poeta trabalha com as conjunções para atingir um efeito expressivo. Aponte o recurso utilizado pelo poeta e explique seu efeito. Vamos lá. Vamos mexer com as figuras de linguagem? Vamos ler de novo aqui. Ele diz o que mesmo? É qual? Aponte o recurso utilizado pelo poeta, explique. É na penúltima estrofe. Penúltima estrofe, ele coloca: é sempre dia claro nesses casos. Você abre a janela e abre um pote de pêssego em caldas ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim, então irrompe clara e nítida. Se você parar para analisar bem, essa questão ela não está voltada. Eu achei assim, quando eu estava fazendo, como assim? Afinal de contas, estava numa sequência, né? De repente vocês não entenderam, ou até entenderam, mas quem de repente não entendeu, eu estou fazendo aqui um texto, a leitura direta desse trecho 3, existe isso, uma falta de atenção, né? Então eu fiquei presa no texto que está no número 3. Aí depois aqui eu me liguei. Não é só esse aqui não. Isto que nós estamos fazendo agora do 3 está no texto de manhã. Aí tem alunos que ficam assim: não tem isso aqui, onde está isso? Antes de pensar assim, você dá uma olhada no texto inicial, tá? Que, por exemplo, eu estava fazendo e fazendo, e eu, caramba, só estou trabalhando essa parte. Então, ué, mas aqui não tem mais nada. Tá lá no texto de manhã, certo? Até porque a questão 3 e todas as questões que nós estamos fazendo, 3A, 3B, 3C, 3D, se refere a um trecho do texto inteiro que tem nome, título, de manhã, ok? Aí vamos lá. Ele falou aqui na questão com relação à penúltima estrofe. Na penúltima estrofe, no verso 15, ele coloca assim: e neste exato instante, você por fim entende e resfela-se. Lembra que eu falei disso? Do resfelar-se, né? Deita-se, né? Resfela-se e vale nessa poltrona a mais cômoda da casa e pensa sem rancor. Figura de linguagem, gente, qual é a figura que vocês encontram aqui? Será que vocês se lembram? O polissíndeto. O que é o polissíndeto? É quando você tem a repetição, não é isso? Aí, o que está sendo repetido aqui? Eu coloquei ali polissíndeto. O recurso é o polissíndeto.
Seu uso confere o ritmo mais expressivo ao texto e dá ênfase a cada uma das ações. Como assim? Da seguinte maneira, ele coloca aqui, e neste exato instante, você por fim entende, refestela-se e vale nessa poltrona a mais cômoda da casa e pensa sem rancor. Você está com a repetição das palavras, né? Das ideias ali que ele repete, são das ideias, não das palavras, mas as ideias estão sendo repetidas, certo? Questão 5. Comente o papel expressivo dos parênteses no último verso do poema. O último verso do poema nós também já trabalhamos bastante, né? Perdi o dia, mas ganhei o mundo. Aí ele quer saber qual o papel expressivo dos parênteses no último verso do poema. A propósito, desculpa, esse não é o último verso, nós também trabalhamos esse. O último verso é o verso 20. Mesmo que seja por 30 segundos. Eu vou ler tudo para vocês terem uma ideia agora. Se pegar isoladamente, você pode não entender, tá? Olha lá, de manhã, quando eu fizer assim é porque eu tô trocando de estrofe, tá? O hábito de estar aqui agora, aos poucos substitui a compulsão de ser o tempo todo alguém ou algo. Um belo dia, por algum motivo, é sempre dia claro nesses casos. Você abre a janela ou abre um pote de pêssego em caldas ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim. E então a ideia irrompe clara e nítida. É necessário? Não. Será possível? De modo algum. Ao menos dá prazer? Será prazer essa exigência cega? A latejar na mente o tempo todo? Então por quê? E neste exato instante, você por fim entende e refestela-se. A valer nessa poltrona, a mais cômoda da casa e pensa sem rancor. Perdi o dia, mas ganhei o mundo. Mesmo que seja por 30 segundos. Tudo aconteceu. Ele perdeu o dia, mas 30 segundos ali para ele foram valiosíssimos, certo? Tanto que ele colocou mesmo que seja, ele deu mesmo que seja aqueles 30, ele deu muito. Aí eu coloquei os parênteses porque está o verso inteiro está dentro de parênteses. Mesmo que seja por 30 segundos. Apesar de tudo que ele contou nesse poema, 30 segundos foram extremamente valiosos. Então eu coloquei como resposta, os parênteses ressaltam que se trata de uma ressalva, como bem atesta o operador, mesmo que. Certo, gente? O mesmo que é porque ele começou com o mesmo que seja por 30 segundos. Galera, desculpa aí se não deu certo, a cachorrada atrapalhando, a moto passando. É incrível como elas gostam de passar na madrugada. Na próxima aula continua a correção da UFRJ. Até a próxima!